Os que amam profundamente jamais envelhecem. Podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é o inferno. O coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Essas 3 frases que eu acabei de recitar para vocês são de Lutero, ou Martinho Lutero, o personagem da Reforma Protestante. Reforma esta que está celebrando agora 503 anos. É muito comum nós acharmos que a Reforma se deu apenas por conta de Lutero, mas o fato é que os movimentos reformadores da Igreja Católica Apostólica Romana já existiam há 3 séculos atrás. Desde o século XIII, esse movimento, esse desejo de uma reforma já aconteceu. Mas foi um corajoso jovem chamado Martinho Lutero, nascido na Alemanha, em 1483, no dia 10 de novembro de 1483. Fiquei feliz de saber que Lutero nasceu nesse dia. Eu nasci em 9 de novembro. Claro que muitos e muitos anos depois. Mas esse jovem que nasceu em 10 de novembro de 1483 e morreu em 18 de fevereiro de 1546, com apenas 63 anos, o que para nós hoje é extremamente jovem, este homem de 63 anos revolucionou a história do seu tempo quando ele se posicionou contra alguns sofismas que a igreja já vinha carregando ao longo dos anos. Lutero foi um homem que pesquisou profundamente a palavra. Ele era conhecedor do original grego e do hebraico. Quando exilado, após ter sido excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, ali no castelo de Waltenburg, ele traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Mas é bom a gente se perguntar, de onde Lutero veio? O que Lutero fez? Por que Lutero se tornou o pastor, o padre, o reformador que ele se tornou? Todos nós somos algo porque temos uma história por trás de nós. E com Lutero não é diferente. Lutero era filho de um mineiro, de um homem e de uma mulher muito simples, criado na simplicidade. Mas mesmo o pai e a mãe de Lutero sendo pessoas simples, eles, como todo pai e toda mãe, desejavam para o seu filho o melhor. Eles então estimularam Lutero a estudar. E quando Lutero então tinha 17 anos, ele entrou na faculdade para cursar filosofia. Com apenas 22 anos, Lutero já era mestre em filosofia, isso em 1505. Ele iniciou então, após esse período de mestrado, empurrado por seus pais que desejavam que ele fosse doutor, ele começou a estudar então direito. Engraçado que durante o seu curso de direito aconteceu algo que mudou a sua história. Ele estava andando pelo campus numa noite chuvosa, quando uma forte tempestade caiu e raios começaram a cair ao redor de onde ele estava andando. E foi quando ele pediu socorro a Santana, e ele disse que se ele fosse liberto daquela chuva e daqueles raios, ele então abandonaria o direito e se entregaria ao monastério. E foi isso que aconteceu. Lutero não sofreu nenhum dano, nenhum raio caiu na sua cabeça e ele abandonou o direito e foi então estudar teologia. Ele foi se dedicar então à vida monástica. Em 1507, com 24 anos, Lutero já havia se tornado e sido ordenado um sacerdote. Em 1508, com 25 anos, ele começou a lecionar teologia.
É claro que um jovem com tanta bagagem filosófica, com alguns estudos de direito e também com uma capacidade brilhante de estudo, deveria estar na universidade. E foi a universidade que permitiu Lutero também se aproximar mais de Roma, do Vaticano e das verdades que estavam ocultas ao homem simples daquela época. E por se apropriar dessas verdades e por conhecer a palavra e também os originais grego e hebraico da palavra, é que Lutero começou a perceber que algumas das verdades pregadas nas catedrais e nas igrejas daquela época não condiziam com a palavra. Uma delas era que a justificação se dava pela fé e não pela compra de indulgências. Lutero, então, em 1517, com 34 anos, escreve 95 teses contra as indulgências e ele as fixa na porta do castelo de Wittenberg. Interessante que, a princípio, a igreja não deu tanta importância, mas naquela época a imprensa já era algo ativo. E essas 95 teses foram, então, distribuídas, impressas e distribuídas, e elas foram alcançando outros lugares da Alemanha, o que foi gerando um alvoroço e fazendo com que as pessoas pudessem pensar a respeito da sua fé. O processo de excomunhão, ou o processo no qual Lutero foi excomungado da Igreja Católica, foi longo. E houve muitas coisas, muitas teses escritas neste período. Lutero pôde se aprofundar ainda mais no estudo da palavra e ele pôde também trazer algumas crises doutrinárias para a Igreja Católica. Dentre elas, Lutero questionou os sacramentos da Igreja, chegando então ao entendimento de que apenas 2 sacramentos eram verdadeiros sacramentos, sendo a Eucaristia e o batismo. Ou seja, Lutero começou a mexer nas raízes profundas da estrutura da igreja e com isso também fomentar uma libertação do entendimento das pessoas mais simples. Mas vale lembrar que nessa época a Igreja Católica, o Estado e a Igreja eram uma única coisa. O Papa tinha poder de político. O Papa, então, representava o poder. Ainda que cada Estado tivesse o seu príncipe, o Papa exercia poder sobre a vida política. E diante disso que esses príncipes e esses reis também veem na Reforma Protestante e veem nos questionamentos que Lutero estava fazendo à igreja uma oportunidade de ruptura entre o Estado e entre a igreja. Então a Reforma Protestante ela é muito mais ampla do que apenas uma reforma da igreja em si. Ela mudou o sistema operacional de toda uma vida, de toda uma nação, de toda uma política de pessoas. Por isso era uma coisa tão profunda e foi tão importante. A partir dessas 95 teses, Lutero então começa a criar e a desejar que houvesse um concílio, que houvesse oportunidade de se dialogar aquilo que ele estava trazendo como possibilidade de reforma. Mas, como sempre, ele foi tido como herege, ele foi rechaçado e as forças políticas da igreja não desejavam ouvi-lo. Então, em 1520, com apenas 37 anos, Lutero foi expulso da Igreja Católica. Engraçado que ele precisou então ficar exilado no castelo de Altenburg, como eu já disse para vocês. E foi nesse período, nesse exílio, que ele traduziu o Novo Testamento do original grego
para o alemão, e isso em apenas 11 semanas. 11 semanas. Essa ruptura de Lutero, junto à imprensa e todo o rebuliço midiático da época que aconteceu, foi que gerou esta reforma. Mas eu não estou aqui para falar propriamente só da reforma. Eu estou aqui para brevemente compartilhar com você a respeito de Lutero como homem. Lutero, então, após abdicar da sua faculdade de Direito e entrar no monastério, ele também abriu mão de ter uma vida conjugal. Mas ao ser excomungado da Igreja Católica, novamente ele começou também a pensar na relação da vida casta dos padres e das freiras. Interessante que em 1522, Lutero ele resgata 12 freiras de um cativeiro em um convento. E destas 12 freiras, uma delas era Catarina von Bora, que tornou-se então a sua esposa, com quem Lutero teve 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. Lutero disse que em um ano de casamento, ele foi mais santificado do que toda uma vida dentro de um seminário e dentro de um monastério. Lutero, então, é um personagem muito curioso, ousado, decidido, estudioso. Lutero fez tudo o que ele fez porque ele tinha uma base teológica muito sólida, mas também porque ele tinha uma base bíblica muito profunda. Ele era um homem apaixonado pela palavra. Esse postzinho aqui de hoje é para que nós possamos ser desafiados, assim como Lutero foi, a pensarmos que ainda hoje nós precisamos reformar a nossa igreja. Um dos princípios da reforma protestante é uma igreja reformada sempre reformando. Um dos outros princípios que a reforma protestante nos trouxe foi o sacerdócio universal de todos os crentes, onde leigos e clérigos têm a mesma responsabilidade espiritual diante da palavra. Então eu quero convidar você, jovem da Igreja Metodista, a se tornar atuante na sua comunidade, a ser alguém pensante, estudioso da palavra e contribuir com ideias inovadoras para que a nossa igreja possa prosseguir adiante e para que ela seja sempre testemunha viva do verdadeiro evangelho que torna os seres livres e aptos para receber esse profundo e grande amor de Deus. A todos vocês, jovens da nossa região, um grande abraço e eu espero que esse breve relato sobre Lutero possa ficar no seu coração. E se você desejar, você pode estudar um pouco mais e você vai se admirar com quantas coisas este homem, ainda sendo muito jovem, fez em sua vida. Um grande abraço e fica conosco, porque teremos mais sobre a Reforma Protestante daqui para frente.